Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Você acompanha aqui pelo canal do Boi, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, como a TV Claro e também a NET, e em sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Nessa edição do Agricultura BR você tem diversas atrações. Vamos falar sobre a aprovação em primeiro turno na Câmara Federal da reforma da Previdência. Teve número de votos expressivos nesta noite de quarta-feira. Vai saber também tudo do Fórum Mundial do Café. Você acompanha os destaques do que foi apresentado na manhã de hoje pela Conab no seu 10º levantamento de safra para arroz, para feijão, para soja e para milho. Dentro dessa edição do Agricultura BR, você tem as informações do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e, claro, mercado físico, mercado futuro e muito mais. E eu começo o programa trazendo para você informações a respeito do que aconteceu nesta última quarta-feira à noite. Nesta última quarta-feira, tivemos a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara Federal. A Câmara aprovou e com um número expressivo de votos. O que chama muita atenção em relação à Câmara Federal é em relação a como foi aprovado essa situação no dia de ontem, nesta quarta-feira, para a reforma da Previdência. Foi aprovado por 379 votos contra 131 o texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência, que altera as regras de aposentadoria no país. Para que a votação seja concluída, os parlamentares ainda precisam analisar as emendas e destaques apresentados pelos partidos para tentar alterar pontos específicos da proposta. Olha, isso deve estar acontecendo hoje durante todo o dia. Imposição de idade mínima para os trabalhadores aposentarem, 65 para homens, 62 para mulheres, tempo mínimo de contribuição previdenciária, que passará a ser de 15 anos para as mulheres e 20 para os homens, e regra de transição para quem já está no mercado de trabalho, entre outros fatores, é o que destaca o Agricultura BR sobre o aspecto da reforma da Previdência. O repórter Saulo Lopes agora nos fala um pouco a respeito deste resultado de quarta-feira à noite. A votação da reforma demorou 3 longos e confusos dias no plenário da Câmara. Mas o governo federal apresentou o texto base na Câmara no dia 20 de fevereiro, quase 5 meses depois, a aprovação. A ministra Tereza Cristina foi exonerada para reassumir o cargo de deputada federal e assim dar mais um voto favorável à reforma. A última versão do texto deve reduzir a economia para os cofres públicos com a reforma para 990 bilhões de reais. Agora seguem as negociações e as discussões para a votação em segundo turno, o que, segundo o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deve ocorrer até sexta-feira. De Brasília, Saulo Lopes. Ontem nós tivemos ali um dia de muito trabalho, né, tanto para os deputados que participaram dessa votação. Houve diversas tentativas de obstrução para que não houvesse a votação da reforma da Previdência, mas como você viu, acabou acontecendo em primeiro turno. O Agricultura BR agora fala de um evento muito importante, está encerrando hoje em Campinas o Fórum Mundial do Café. O Fórum Mundial do Café reúne lideranças do mundo todo, mas principalmente dos países produtores, como Brasil, como Colômbia, Guatemala, entre outros países que participam deste grande evento. Ainda hoje, o Walter Puga Júnior, que esteve lá até agora há pouco, vai comentar um pouco a respeito do que foi debatido, do que foi discutido e principalmente proposto durante esse Fórum Mundial do Café em Campinas. Então, cafeicultor, fique de olho, Agricultura BR ainda hoje, no bloco de café, você confere tudo o que aconteceu e que está acontecendo no Fórum Mundial. Falo agora sobre os números apresentados nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, Conab e IBGE simultaneamente apresentaram seus números de expectativas para a safra. Conab trouxe os números para a campanha 18-19 e IBGE para o ano de 2019.
são formulações e metodologias diferentes. No caso da Conab, a Conab estima uma safra recorde no Brasil, acima de 240 milhões de toneladas de grãos, com um destaque especial para a produção brasileira de milho em segunda safra, que garante esse resultado bastante expressivo, mesmo com uma redução na safra de soja, quando comparado a campanha 17-18 com a 2018-2019. Veja na tela comigo como é que ficaram esses números aqui. De acordo com o Conab, nós temos aqui a produção brasileira de grãos com uma área ocupada total de 62 milhões e 900 mil hectares, uma alta de 1,9%. A produção estimada em 240 milhões e 700 mil toneladas, 5,7% de alta. Milho segunda safra é o grande destaque, um grande destaque por conta desses 34,2%. São 34,2% de alta, portanto, 72 milhões e 400 mil toneladas de grãos de milho sendo produzidos apenas na segunda safra brasileira. Muito expressivo. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, simultaneamente com a Conab, lembro que a metodologia é diferente, o ano de consideração também é. A Conab considera no safra, IBGE o ano comercial, e o IBGE estima também uma safra recorde. Essa safra recorde é para o ano de 2019 em 236 milhões de toneladas, também com destaque para a produção brasileira de milho. Veja comigo na tela o resumo do que o IBGE apresentou na manhã desta quinta-feira. A área, de acordo com o IBGE, é de 62 milhões e 600 mil hectares, com alta de 3%, de acordo com os números que foram apresentados na manhã desta quinta-feira. Produção estimada em 236 milhões de toneladas de grãos, uma alta de 4,2%. Daí o resumo de Conab e IBGE para as respectivas safras 2018, 2019 e 2019, no caso do IBGE. Em relação à soja, o 10º levantamento da Conab é um documento sem muitas novidades. Tem muita alteração, tem uma ligeira elevação na estimativa de produção de soja, não tem nenhuma em relação às exportações ou consumo interno da oleaginosa e uma ligeira alta, essa da produção, acabou indo para o estoque final e assim ficou o resumo da Conab para a soja no Brasil. Fica muito claro que a Companhia Nacional de Abastecimento aguarda um posicionamento em relação ao que vem acontecendo entre Estados Unidos e China, decidindo aí esse conflito comercial. Então você acompanha comigo agora os números em relação à oferta e demanda de soja. Produção estimada em 115 milhões e 10 mil toneladas, assim ficam os números, 170 mil toneladas acima daquilo que foi apresentado no mês passado. O consumo é o mesmo, 45 milhões e 200 mil toneladas sem qualquer alteração. Diferente do que aguardávamos, a Conab não mexe na sua estimativa de exportação, 68 milhões de toneladas. E como eu já disse, os estoques brasileiros de soja acabam absorvendo essa estimativa ligeiramente mais alta para a produção. Aumentou 170 mil, então estoques ficam também 170 mil toneladas superiores, alcançando agora 3.350.000 toneladas de oleaginosa estocadas ao final da campanha 2018-2019. E quem trabalha com grãos no mundo todo espera daqui a pouco o documento do relatório de oferta e demanda que será apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você sabe muito bem, você vê primeiro no canal do Boi. Daqui a pouco vamos trazer em destaque esses números, mas por enquanto o mercado anda com poucos negócios e dando ali sinais mais para o negativo, então com pouca operação. Vamos saber como é que vem soja em Chicago aqui? Olha só, vai perdendo um ponto, mas não chega a ser um impacto
impacto muito forte frente aos ganhos que tivemos nos 2 últimos dias. Julho vem a 8 dólares 92 centes o bushel, agosto 8 dólares 93 centes mais 2 por bushel, temos a posição de setembro a 8 dólares 99 centes mais 2, novembro 9 dólares 11 centes mais 6, assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Então, isso influencia seus negócios aqui no Brasil, valores de referência no Porto. E falo agora sobre dólar. Dólar despencou. Não poderia ser diferente. Teve a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência, ela trouxe os impactos, né? Inclusive com o mercado, tivemos disparada no índice Bovespa, na Bolsa Brasileira, e tivemos também o dólar caindo e caindo bastante. É o que o Agricultura BR vai trazer em destaque agora. Eu vou conversar daqui a pouco, com o Walter Puga Júnior, para ele falar um pouco a respeito deste assunto, mas você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana. Você acompanha agora na tela, dólar comercial a R$ 3,75 mais 6, chegou a operar abaixo disso, né? Agora vem na estabilidade, 0,05% de queda, é estável, tá? Estável, mas com viés de queda. E eu converso agora com Walter Puga Júnior, tem acompanhado também, ele estava lá no Fórum Mundial do Café, mas ele tem acompanhado também o mercado aqui. Vou falar com o Puga. Puga, dólar despencou e a gente vê, né, que os analistas econômicos do país, desde o começo do ano, apontavam. O que acontece é que se esperava essa reforma sendo aprovada nos 3 primeiros meses de governo, acabou acontecendo no 7º mês, Puga. Inclusive, as agências de análise de risco estão avaliando como muito positivo, acima da expectativa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, noticiário internacional hoje, Fabiano, já dá conta lá no exterior que o Brasil volta ao mercado internacional com essa aprovação. Pelo menos, texto principal da reforma da Previdência teve uma aprovação. Haverá agora discussões, deve voltar com alterações do plenário para a comissão especial novamente, mas isso repercutiu muito bem no mercado financeiro internacional. O Brasil, entre as 34 moedas que normalmente o mercado financeiro internacional acompanha e comparando constantemente com o dólar, tem tido um bom desempenho, né? E hoje pela manhã a abertura já foi em baixa, né? Na expectativa ainda dessa aprovação do texto principal da reforma da Previdência, o mercado já abriu a R$ 3,73 mais 84, já logo cedo abriu em queda, chegou a R$ 13,73 mais 84 na mínima do dia, ou seja, o dólar veio abaixo, agora se consolida aí na faixa de 3,75 mais 59, você dizia agora uma leve queda de 0,05%. Já há analistas no mercado internacional, e nós comentamos isso aqui, repercutindo o que ocorre lá fora, que há mesmo a esperança de que em breve nós teremos dólar aí a R$ 3,70 até abaixo disso. Lógico, há de outro lado analistas, Fabiano, e é bom alertar para isso, que vem como um voo de galinha. Dependendo do que ocorrer daqui para frente, poderemos ter de novo alguma alta para o dólar. Mas fica evidente que a aprovação da reforma da Previdência traz mesmo maior tranquilidade para o mercado de câmbio. E, lógico, vai repercutir também no mercado de ações, né? Como se comporta o mercado de ações? Bom, o dólar cai frente ao real, depois da aprovação da Previdência, e há também a perspectiva de corte na taxa de juros nos Estados Unidos, sinalização feita ontem pelo chairman, né, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, de que haverá corte de pelo menos 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Há analistas lá esperando uma queda de juros maior, Fabiano, na faixa de 0,50 pontos percentuais, e mais do que isso. Logo pela manhã, agências internacionais de notícias, entre elas a agência Reuters, informava que o governo chinês também pretende baixar a taxa de juros lá, junto com os Estados Unidos. Tudo isso traz um alento para o mercado, há um boom no mercado internacional e isso pega no Brasil muito forte, a ponto da nossa bolsa também estar no movimento de alta. Ontem nós já arrumávamos para próximo de 107 mil pontos, o que seria um novo recorde. Chegou aos 106, passou os 106.600, não manteve, mas terminou aos 105 mil pontos acima disso e agora, depois de toda a alta, sempre vem uma baixa, é importante ressaltar isso, temos uma queda. A Bolsa agora perde 0,58%, opera aos 105.204 pontos, eu tenho a tela aqui, acompanha a movimentação, mas vale lembrar que nós chegamos a cair muito, hein? Chegamos aí até a faixa de 105, 885, ou melhor,
Chegamos a 104,830, abaixo de 105 pontos, mas agora já voltamos de novo para a faixa de 105 pontos. Ou seja, a Bolsa vai consolidando um patamar maior, o dólar consolidando um patamar menor, e a perspectiva é que nós tenhamos aí a manutenção desses números pelos próximos dias. Salvo alguma grande mudança no cenário internacional ou algum incidente político no Brasil, a perspectiva é de que dólar continue em queda ou tenha manutenção pelo menos nesses níveis mais baixos que nós estamos vendo agora e a Bolsa em níveis mais altos, como nós temos visto de ontem para cá. Fabiana, é esperar para conferir, mas a princípio tudo caminha melhor agora com a reforma da Previdência avançando no Congresso Nacional. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta, vai falar sobre produção brasileira de arroz. Por aqui eu sigo trazendo os fundamentos voltados para a soja. E claro, né, você viu o dólar cedendo, 3,75, soja em Chicago vai andando de lado, não está em desenvolvimento até sair o relatório de oferta e demanda. O que nós temos neste momento é soja em Chicago cedendo um pouco, mas cedendo, e isso fez com que a soja nos portos também caísse. Você acompanha comigo agora, soja nos portos brasileiros, 2 portos na referência aqui, a R$ 79,00 a saca de 60 quilos, vai tendo os impactos desse dólar mais barato, R$ 79,00 a saca é o que informa a Grãos Corretora. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai conferir informações do que acontece com o Conab, o que a Conab trouxe para a produção brasileira de arroz e também de milho. Você pode participar do programa. Você que é produtor, está acompanhando os números aqui, dê a sua opinião. Mande sua opinião aí para o Facebook, Twitter ou no nosso WhatsApp, 67996562266. Eu volto já. Agricultura BR de volta. Eu lembro que você acompanha a nossa programação aqui pelo canal do Boi, na Parabólica, nas TVs por assinatura, diversas delas, inclusive TV Claro e pela NET. Acompanha pelo nosso portal sba1.com, pelo Facebook e também YouTube. Aqui no Mato Grosso do Sul, você acompanha em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Olha, nesta quinta-feira é cheio de dados importantes, né? Está fechando o Fórum Mundial do Café, tivemos hoje cedo Conab e IBGE apresentando seus números para a estimativa de safra e vamos ter daqui a pouco, às 13 horas, horário de Brasília, dentro do Agricultura BR, o Departamento de Agricultura norte-americano trazendo os números do seu relatório de oferta e demanda. Vamos falar agora de Conab. Você já viu os dados para a soja, agora vamos saber um pouco dos números apresentados para a produção brasileira de arroz. De acordo com a Conab, vai haver uma redução de 13,6% frente à safra passada. Quem explica esses dados é o Walter Pulga, que está aqui comigo. Pulga, produção brasileira de arroz reduzindo. Reduzindo sim, Fabiano. A Conab informava agora, depois desse 10º levantamento, que regularmente ela trabalha e divulga, né? A produção brasileira de arroz está estimada em 10.400.000 toneladas, ou seja, ela é 13,6% menor do que a produção de arroz de 2017 e 2018, e isso ocorre por conta de alguma redução ocorrida na produção dos principais estados que, lógico, abastecem o país com arroz. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Tocantins. Bom, há ainda uma fase final da colheita, mas o fato é que os números mostram que a produção de arroz, e você acompanha comigo agora, ela é 13,6% inferior quando comparada com a safra passada, 2017 e 2018. Bom, e lógico, também há uma expectativa de redução do consumo também. Bom, o consumo será um pouquinho menor, a queda é de 0,12%, mas o fato é que o consumo também reduz para 11.200.000 toneladas. Então, nós teremos aí uma redução na produção, mas uma leve redução no consumo. Agora, os estoques brasileiros ficam em torno de 293.000 toneladas, uma queda de pelo menos 54%, uma redução forte nos estoques brasileiros de arroz. Você acompanha, então, na tela do seu televisor, comparando aí 2018 com 2019, em milhões de toneladas, produção será de 10.420.000 toneladas, mais uma queda de 13,5%, superior a 13,5%, o consumo de 11.200.000 toneladas,
Lógico, o consumo cai muito pouco, mas nós temos aí 293 mil toneladas de estoque, uma queda também. Agora, eu aproveitaria para lembrar, viu, Fabiano, que corretores daqui da BBM, que trabalham no mercado de arroz, apontam, lá no sul, os preços variam entre R$ 42 até no máximo R$ 47,50 a saca de 50 quilos para um arroz de qualidade, arroz fino e tal, né? Agora, importante notar que em Cachoeira do Sul há uma forte recuperação nos preços, viu? Segundo corretores da BBM, R$ 43,00 a saca do arroz, lá em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, alta ontem de 1,18%. Arroz longo, fino. Já em Uberlândia, considerando outros valores, corretores informam que em Uberlândia, preço CIF, entregue na indústria, né? R$ 72,00 a saca do arroz. Cotação estável, mas R$ 72,00 a saca do arroz lá em Uberlândia. Bom, é acompanhando os preços, né? Mercado de bolsa, também o mercado do dia a dia, né? Sua região tem preços diferenciados. De olho na informação, safra de arroz será quase 14% menor. Fabiano? Obrigado, Pulga. Daqui a pouco o Pulga volta, fala sobre o Fórum Mundial do Café. Mas olha, presidente da Federação dos Produtores de Arroz, a Federa Arroz, o Alexandre Velho, lá no Rio Grande do Sul, falou conosco essa semana e afirmava, né, que nós temos uma situação de menor disponibilidade do produto, muitos produtores buscando outras culturas e isso deve fazer com que tenha um fortalecimento no preço. Quero aproveitar agora e agradecer o pessoal da Embrapa. A Embrapa está mandando aqui a informação de uma pesquisa publicada e nós vamos trazer isso em destaque no Agricultura BR, sim. Pesquisa desenvolve farinha de pinhão nutritiva e sem glúten. Queremos saber como é que funciona assim durante as próximas edições do Agricultura BR. Vamos falar um pouco aí dessa farinha de pinhão desenvolvida pela Embrapa. E de acordo com os números apresentados no 10º levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil vai ter a maior safra de milho na história. Serão 98 milhões e 500 mil toneladas do cereal sendo produzidos nesta campanha. Olha, os números, eles se elevam muito por conta dessa estimativa de produção de segunda safra aqui no Brasil, segunda safra de milho, com uma alta muito vigorosa, passando aí de 34%. A Conab traz os números para a produção, vamos mostrar agora um resumo do que a Conab trouxe para milho. Você vê aqui, total de safra, 98 milhões e 500 mil toneladas, são 22% de alta frente à safra passada. Olha a primeira safra brasileira. A primeira safra de milho ficou ligeiramente menor, 2,5% abaixo da campanha passada. Por quê? Porque a área de soja na safra 18-19 foi maior. Foi o que eu conversava aqui com o nosso telespectador Diego, que estava acompanhando a Agricultura BR. A segunda safra dispara. A segunda safra vai para 72 milhões e 400 mil toneladas. É uma alta de 34,2%. Consumo brasileiro, veja só, vindo para 62 milhões 910 mil toneladas, 4,77% de alta, com uma exportação estimada agora em 33 milhões e 500 mil toneladas, alta de 40,63%, são os números que destacamos aqui para o Agricultura BR em relação ao resumo do milho. Agora vamos ver os detalhes, produção, exportação, estoque, aquilo que é importante para o seu negócio. Começando pela produção, estava dizendo que a produção ficou maior, 22%, safra total. E a Conab estimou entre junho e julho, aumentou em 1,5 milhão de toneladas a estimativa de produção. Veja conosco aqui o que acontece de acordo com a Conab. Na temporada 15-16, todo mundo lembra, né? Quem planta milho lembra, houve quebra, houve calor, houve aquele veranico danado, quebrou a safra brasileira, 66 milhões e 530 mil toneladas. A 16-17 é, por enquanto, a maior safra da história, com 97 milhões e 840 mil toneladas. A 17-18 recua para 80 milhões e 700 mil toneladas, os preços eram baixos, o pessoal plantou menos. No mês passado, a 18-19 era estimada em 97 milhões e 10 mil toneladas. E agora, em 98 milhões e 500 mil toneladas, sobe 1,5 milhão de toneladas. Essa safra seria 22%, se confirmada, 22% superior aos números da safra passada. É o que a Agricultura BR destaca para você. Vamos saber agora dos números que são relacionados
a exportação brasileira. Olha, há um assédio maior sobre o produto do Brasil. Os Estados Unidos estão com problema, não há dúvida sobre isso. E com isso, o milho aqui no Brasil passa a ser mais desejado, isso é óbvio. E isso tem também ajudado a garantir valores melhores, valores de paridade no porto, vindo ali, girando perto de R$40. Daqui a pouco a gente vai saber como é que está o preço no porto. Mas olha só, as exportações agora sobem a estimativa para 33,5, é o que eu mostro no gráfico. Veja só, temporada 15-16, você sabe, o Brasil quebrou a safra. Então, 18.890.000 toneladas. A 16-17, 30.850.000 toneladas. A 17-18 embarcou pouco, embarcou 23.820.000 toneladas. Mês passado eram estimados 32 milhões de toneladas em embarques e agora 33.500.000 toneladas de milho a serem embarcadas no Brasil. E agora eu vou falar por que o estoque aumentou. Fabiano, já viu, né, que subiu 1,5 milhão de toneladas a estimativa de produção no país. Só que as exportações também subiram 1,5 milhão. Então, por que será que houve uma elevação nos estoques finais da campanha 18-19? É simples a resposta. A Conab achou mais 1 milhão de toneladas no estoque de passagem da campanha 2017-2018. É o que eu mostro agora, você acompanha comigo. Está aqui na tela, estoques brasileiros de soja. Ao fim da campanha 15-16 eram 7.130.000 toneladas. Ao final da 16-30, 17.860.000 toneladas. A 17-18 agora sobe para 15.600.000 toneladas. Eram 14.700.000 toneladas no mês passado, subiu para 15.600. Com isso, nós tivemos agora, mostrando, mês passado, Conab estimando 17.380.000 toneladas no mês passado, e agora a safra atual, 18-19, com uma estimativa mais alta de 18.190.000 toneladas de milho estocados no Brasil. Portanto, Conab elevou o final, o estoque final de milho, tanto da 17-18 quanto também da 18-19. Daqui a pouco tem um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de oferta e demanda. Você vê primeiro aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Mercado em Chicago está esperando esses números e com isso está tudo na estabilidade, tá? Posição de julho parece que está ganhando 2 pontos, mas é porque essa posição vai migrar. Está chegando no dia 15, ela vai migrar para setembro. Então, ó, tudo como ontem ali para milho, assim como eu já mostrei soja, também praticamente sem qualquer alteração. O que nos interessa muito ver agora é como é que estão os valores de paridade no porto, porque o dólar caiu, né? O dólar caiu, então o mercado do milho está firme, mas o dólar caiu um pouco. Vamos saber como é que vem milho nos portos. Recua 50 centavos frente aos valores praticados nesta última quarta-feira. Grãos Corretora nos mostra que Porto de Santos e Paranaguá a R$ 39,50 a saca de 60 quilos. É o destaque de agora para os preços do milho nos portos brasileiros. Começou nesta quarta-feira e segue durante o dia de hoje o Fórum Mundial do Café. Quem esteve lá e conversou com aquelas pessoas que fazem a movimentação e que estão tentando organizar uma estrutura melhor para os produtores de café do mundo todo, mas principalmente aqui na América do Sul, foi o Walter Pulga Júnior, Pulga que está aqui comigo. Pulga, tivemos o fórum está acontecendo, encerrando hoje, daqui a pouco acaba, e ele reuniu realmente autoridades. O que foi discutido lá, o que os debates trouxeram ou que podem trazer de resultado para o setor? Olha, os debates começavam logo cedo entre os brasileiros que estavam presentes, logo no início, com problemas de preço. Na verdade, o café tem tido, nos anos 90 para cá, os preços mais baixos, mas também não há perspectiva de mudança não, os preços continuam baixos. Essas discussões acabaram envolvendo os políticos que compareceram e que estiveram presentes lá, representantes do agronegócio brasileiro. Antes disso,
Lógico, aquela abertura, nós contávamos com a presença da a ministra não pôde comparecer, então Marcos Montes esteve representando a ministra, é o atual ministro, então estava lá. Essa movimentação era sobre preço, como melhorar o preço. Eu conversei sobre isso com o deputado Evair de Mello, que acompanha as reivindicações dos cafeicultores. Isso foi logo após a abertura oficial do evento. E veja o que disse o deputado Evair de Mello. Deputado, os produtores reivindicam já há mais de um ano solução para os problemas do preço do café. O que a área política do Brasil, o que os políticos, o que os deputados podem fazer para contribuir para a melhoria da remuneração do cafeicultor? O problema de remuneração ao produtor é um problema de todos os países produtores de café. O Brasil está fazendo o seu dever de casa. Naturalmente, claro que nós gostaríamos, eu sou do Espírito Santo, uma região produtora de café, que eu queria resolver de imediato, com muita urgência, a questão do preço do café. Mas nós temos um problema no país que é o problema estrutural. As contas públicas brasileiras foram destruídas, a economia foi destruída. E nós agora no parlamento, eu tenho muita convicção, que estamos fazendo o dever de casa. Prioritariamente temos que organizar as contas públicas do país, organizar a economia do país. Estou muito confiante que nessa semana vamos aprovar já na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Com isso vamos dar ao governo 20 anos de normalidade nas suas contas públicas e naturalmente parte desse sucesso nós vamos reivindicar para que possa ser investido no setor cafeiro. Naturalmente, em plataformas econômicas para que possamos recompor os prejuízos que os cafeicultores estão tendo, naturalmente também poder alimentar uma cadeia de consumidores para remunerar melhor o seu café e naturalmente criar uma política a longo prazo de sustentabilidade, investimento em armazenagem, pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Então o Brasil passa por esse drama. Como eu disse, o governo não tem condições econômicas nesse momento. Então nós estamos essa semana no Congresso, quase em caráter emergencial. Estamos fazendo um gesto importante para recuperar a economia do país e nós já alinhamos com o ministro Paulo Guedes. A cafeicultura e depois, na consequência, a agricultura precisa de parte desse sucesso. O ganho econômico, o ganho de economia que o governo tiver, nós vamos investir para recompor os preços dos nossos cafeicultores. Bom, e logo em seguida, o que ocorreu foi a esperada palestra do professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Jeffrey Sachs, né? Ele atualmente é diretor, viu, Fabiano, do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Instituto de la Tierra da Universidade de Colômbia e fez um estudo sobre o mercado mundial de café. E as informações que o professor, né, Jeffrey Sachs passou para os cafeicultores foram preocupantes. Ele narrou toda a evolução dos preços do café, fez uma análise e mostrou que após o rompimento daquele acordo, o fim daquele acordo entre os países produtores de café, lógico, os preços que estavam na faixa de $2 por libra-peso caíram. Já em 1989, 90 e 91, os preços baixaram para a faixa de $1, $1,10, $1,20 por libra-peso. E a notícia ruim é que não há perspectiva de que esses preços subam. Na análise do professor Jeffrey Sachs, não há como recuperar os preços do café. Agora, depois dessa palestra e depois de argumentar que há, de fato, que se trabalhar em ciência, em pesquisa, em desenvolvimento, vamos dizer, pela rentabilidade através desses preços, ou seja, tirar rentabilidade mesmo com os preços mais baixos, ele lembrou que é preciso ajudar os países que mais sofrem com isso. E aí fez um destaque importantíssimo. O Brasil e o Vietnã respondem por 83% de todo o aumento de produtividade do café no mundo. Ele disse que Brasil e Vietnã contribuíram, lógico, para pressionar as cotações do café na medida em que aumentaram a sua produtividade. Resumindo, ele elogiou o Brasil, que investiu em ciência, investiu em pesquisa, investiu na terra, nos tratos culturais, que o cafeicultor brasileiro avançou muito. E garante que o Brasil vai continuar liderando esse processo. Portanto, o mercado do café está para o Brasil, está para o Vietnã hoje. Eles respondem pela maior parte de todo o café consumido no mundo. Agora, os países africanos e alguns países da América Central devem sofrer muito. E mais, defendendo a sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, com o aquecimento global, ele lembrou que há estimativas, e os estudos dele comprovaram isso, de que alguns países do mundo perderão área com café por conta de problemas climáticos. Alguns países vão perder muita área com café plantado e normalmente são países mais pobres. E isso vai ocorrer principalmente em países mais pobres. Por isso ele sugeriu
o que ontem causou muita discussão. Ele sugeriu a criação de um fundo internacional que envolveria 10 bilhões de dólares e que teria a participação de governos, de alguns doadores em especial, empresas, inclusive convocando, citando nomes, Nestlé e a Jacobs, que respondem pelo consumo mundial de café em aproximadamente 40%, elas deveriam contribuir também com uma parcela, uma contrapartida de até 2 bilhões e meio de dólares para ajudar esses países. Lógico, essa é uma proposta que muitos brasileiros consideraram inviável. Afinal de contas, empresas privadas contribuindo com o desenvolvimento de países produtores de café é complicado. Agora, eu conversei também, Fabiano, com o José Sete. Ele é diretor executivo da Organização Internacional do Café. O brasileiro José Sete também pretende apresentar agora em setembro um estudo que a OIC, a Organização Internacional do Café, está preparando para enfrentar esses problemas de preço que Jeffrey Sachs disse que não vai mudar. Pode melhorar um pouco, mas não vai mudar. José Sete apresentará esse estudo no próximo mês de setembro. Mas eu conversei com ele sobre uma exposição que ele fez aos cafeicultores. São mais de 1.200 cafeicultores participando desse fórum. E ele deixou claro, os estudos econométricos mostram que os chamados fundos de investimento, os chamados não comerciais que atuam na Bolsa de Nova York, não influenciam decisivamente nos preços do café pago ao produtor. No Brasil é muito comum se dizer que há especulação em Nova York, pressionando os preços, trazendo os preços do café para baixo. Ele disse que essa influência dos chamados não comerciais, resumindo, fundos de investimento e especuladores, é muito pequena. Eu conversei sobre isso com ele, acompanhe. Doutor José Sete, o senhor trouxe estudos mostrando que a especulação no mercado de bolsa, quando falamos de café, ela é muito pequena. O que os dados mostraram? Não é que ela seja pequena, ela existe, ela é significativa, porém, o que a análise econométrica nos mostra é que a influência da especulação sobre os preços é limitada. Ela tem uma certa influência em certas épocas no curto prazo, mas num prazo mais longo os fundamentos sempre prevalecem. O senhor fez essa avaliação com base em dados, em apuração, porque há muitos comentários no Brasil de que a Bolsa ela sofre forte influência de especulação em Nova York. Esses números deixam claro que essa especulação tem um limite? O que elas nos mostram é que qualquer influência é relativamente pequena, acontece num prazo curto. Sim, existe uma influência, isso aí não há o que discutir. Mas, voltando a dizer, num prazo mais longo, isso aí não acontece e, sobretudo, os números que nós analisamos mostram que essa queda aí mais recente do mercado, que vem desde o final de 2016, a evidência de influência da especulação é muito, muito pequena nessa época. O senhor diria que nós temos, na verdade, uma abundância de café no mercado internacional? Os nossos números mostram que nos últimos 2 anos há um superávit, um excesso de oferta e que isso é a principal razão pela queda dos preços. O economista Jeffrey Sachs apontou que o Brasil e Vietnã, depois do seu investimento de anos em pesquisa e desenvolvimento, aumentaram tanto a produtividade que causaram essa pressão sobre os preços. O senhor concorda com esse estudo? Eu concordo até certo ponto. Agora, eu acho que isso aí não pode ser uma desculpa para os outros países não olharem para dentro de si mesmos e verem tanto as razões por ineficiência dentro da porteira, mas também da porteira até o ponto de exportação. O Brasil tem uma cadeia de valor extremamente eficiente em termos internacionais. O produtor brasileiro recebe cerca de 85% do preço de exportação. Em outros países isso não é verdade, recebe um percentual
muito menor. Então, eu acho que há muito trabalho para fazer nos outros países, tanto dentro da porteira, nessa questão de produtividade, mas também fora da porteira, na questão de tentar construir uma cadeia de valor mais eficiente. Uma última pergunta e voltando à primeira questão, que é o grande comentário no Brasil, se há ou não especulação em mercado de bolsa. O senhor lembrou que há necessidade, ou pelo menos pode-se pensar em limitação para quem atua no mercado de bolsa, os chamados não comerciais, digamos, os grandes fundos de investimento? Existe essa possibilidade. Os números, cada um interpreta da maneira como quer. Então, os números mostram que sim, existe um impacto da especulação no curto prazo. Se isso for considerado de alguma forma maléfico, mal para o mercado, existem instrumentos regulatórios que poderiam ser introduzidos, mas a aprovação dessas medidas passaria pelos órgãos reguladores, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que são os dois locais aí das bolsas de futuros principais internacionais. Quanto aos não comerciais, o que poderíamos fazer seria limitar a atuação deles no mercado ou encarecer essa operação. Exatamente, ou se estabelecer limites de posições, ou então fazer com que eles paguem mais para participar do mercado. São duas respostas clássicas aí, a esse problema. Fabiano, e a única proposta concreta que surgiu mesmo no evento, desse fórum dos produtores de café lá em Campinas ontem, foi feita pela Federação Colombiana dos Produtores de Café. Bom, ela propõe que seja estabelecido um acordo entre os países produtores e que o café seja vendido a $2 por libra-peso e também um controle sobre as ações dos especuladores em Nova York. Mas, para os brasileiros, isso não repercutiu bem, não. A reivindicação colombiana tem oposição firme de produtores brasileiros, pelo menos na maioria, que temem uma sobreoferta de café no mercado internacional. Bom, o produtor brasileiro é competitivo, segundo disse Lúcio Dias, que é superintendente comercial da Cochupé, a cooperativa regional dos cafeicultores de Guaxupé, a maior cooperativa de café do Brasil. Segundo ele, o brasileiro é competitivo quando a saca é vendida a R$500 ou R$550. Com esse preço mínimo, a saca sairia por R$800 a R$900 no Brasil, ele disse. Portanto, essa proposta dos colombianos também não seria viável. Tudo isso será discutido hoje num evento que termina até o final do dia e nós teremos uma carta final, desse encontro de produtores de café, o segundo encontro mundial de produtores de café que ocorre em Campinas. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Durante a tarde de hoje, nós temos também outras entrevistas que aconteceram durante o Fórum Mundial do Café. Você confere na terceira edição. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai saber tudo sobre azeites e também o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E o Agricultura BR agora traz para você informações a respeito de duas produções que são fantásticas. Vamos falar sobre produção de azeite, vamos falar sobre produção de mel. Aliás, esse acordo Mercosul-União Europeia, como é que isso pode impactar, principalmente aqui na produção brasileira? A produção brasileira tem uma característica muito importante, principalmente por conta de qualidade e de não ter uma série de problemas que outros tradicionais produtores de mel têm. Olha, e para falar a respeito deste assunto, nós vamos agora conversar. Eu vou conversar agora com a Rosa Cabral, está participando conosco diariamente, e a Rosa vai conversar com um grande especialista, vai conversar com um amigo meu, Gustavo Bijos. Está aí aqui a Rosa Cabral, está num lugar bem bonito, A Rosa deve estar consumindo um pouco também de mel. Rosa Cabral, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, para você e para todo o Brasil, pois essa participação ela é totalmente adocicada, Porque, como você já abriu bem aí, falando que a gente está falando sobre essa cadeia produtiva do mel, e esse assunto agora em alta com relação ao Mercosul, E aí, claro, eu vou conversar com o criador, que começou há 20 anos atrás, viu, já a estudar sobre o mel, e é muito papo por aqui, viu? E ele é o Gustavo Bijos. Falei certo, Gustavo? Falou certinho. Soa Bijos, mas é Bijos, Então, só para não confundir, mas é isso aí mesmo.
Tá certo, é um sobrenome espanhol, né? Exatamente. Bom, e aí pegando então essa deixa, né, desse momento, não é? União Europeia abrindo portas aí, não é? E facilitando na verdade, esse acordo, não é? Como que o setor está vendo? Olha, existe assim duas possibilidades. Nós não aproveitarmos essa grande oportunidade, né, uma excelente oportunidade, ou aproveitarmos de uma forma como bloco mesmo, pensando. Nós temos um grande problema no mundo que é o mel falsificado chinês, que está sendo colocado em vários países do mundo e compete diretamente com mel de boa qualidade produzido por vários países, inclusive os nossos aqui do Mercosul. É o mel de arroz? O chinês é o mel de arroz, é um xarope de arroz, e nós não temos nem noção da qualidade com que esse xarope é produzido, mas realmente eles têm vendido isso como mel no mundo todo, a distribuição deles é fantástica, infelizmente, né? Mas aí o bloco pode aproveitar para juntar forças para combater esse mel e aí sim alcançar novos mercados, tomando espaço desse xarope chinês. Há também uma observação a se fazer, Gustavo, com relação à Argentina, que é um grande produtor de mel, né? E aí o Brasil está fronteira com fronteira. E aí como organizar isso? Então, vai depender muito das nossas autoridades e das autoridades do setor apícola do país também, em construir esse bloco apícola, vamos chamar assim já, para trabalhar juntos. De fato, a Argentina ela exporta em torno de 90% dos 90 mil toneladas que ela produz de mel por ano, ou seja, é o terceiro maior produtor do mundo e segundo maior exportador. De vez em quando ela perde um pouquinho, sobe, mas é realmente um dos países que produzem muito. E talvez o maior beneficiado dessa abertura, né, com a Europa, que colocou 45 mil toneladas aí sem nenhum tipo de tributação, e a Argentina poderia trabalhar tranquilamente sozinha, né? Mas acredito que o ambiente é favorável para se trabalhar em bloco e a gente tomar espaço desse xarope chinês que tanto prejudica não só a atividade no mundo todo, mas também corre-se riscos aí de saúde, de levar doenças, não só para humanos, mas também como abelhas. Então, eu vejo uma questão bem positiva de nós termos também a Argentina conosco. E aí esse mel entre aspas, não é, está sendo comercializado legalmente no Brasil? Esse xarope de arroz, até então nós criticamos uma empresa aqui no Brasil vendendo como mel vegano. Isso não existe, porque a palavra mel teve até uma empresa, um produto muito conhecido, antigo, aí, de muita gente, que é xarope de milho. Essa empresa foi obrigada a tirar a palavra mel do rótulo, porque isso induzia o consumidor ao erro. Essa empresa aqui no Brasil que está trazendo esse xarope de arroz, vendendo como mel vegano, já foi notificada aí pelos próprios consumidores, por nós, apicultores, e espero que retire também essa palavra e essa propaganda também do produto, e pode comercializar normalmente como xarope de arroz, sem problema nenhum. Você mencionou com relação ao volume exportado pela Argentina, né? Hoje o Brasil tem que concentração aí, por exemplo, talvez em porcentagem em exportação? E para quais países? O nosso mercado principal é a Europa e Estados Unidos. Nós exportamos em torno de 20 mil toneladas ano, em média, né? Se a gente fizer um levantamento aí de alguns anos para trás até agora. Mas nós temos, infelizmente, ainda uma apicultura extremamente amadora. A apicultura na Argentina, ao contrário, é extremamente profissional. Então, o que a gente precisa, na verdade, fazer para acompanhar, inclusive, é mudar alguns preconceitos que nós temos aqui na atividade, principalmente no tocante, por exemplo, à alimentação. A alimentação aqui é vista como um tabu ainda, e no mundo inteiro é vista como uma necessidade em tempos de baixa florada e a abelha pode morrer de fome. Então, esse é um dos pontos. Nós temos algumas questões também de equipamentos despadronizados, não feita a troca de rainha anualmente. Então, ainda a gente pode generalizar, né? Há boas exceções aqui no país, porém, ainda a apicultura brasileira como um todo ainda é muito amadora em relação a outros países. Por isso que nós não conseguimos aproveitar esse potencial que é o Brasil para a produção de mel. A Argentina é bem menor que a gente, produz 90 mil toneladas por ano,
com 20 mil apicultores. Nós somos 350 mil, de acordo com a Confederação Brasileira de Apicultura. Ou seja, a diferença é muito grande e nós deveríamos produzir muito mais do que a própria Argentina. Porém, falta muito chão pela frente para a gente profissionalizar a atividade. Perfeito. E só para a gente encerrar a nossa participação aqui, hoje o setor, né, o mel, ele é rastreado? Ele tem uma rastreabilidade muito simples. Até nós teremos um evento agora no final do mês aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, dias 25 e 26, e de lá vai sair algumas sugestões para o Ministério da Agricultura implantar de fato a rastreabilidade, que está muito simples de implantar, fácil com a tecnologia online que a gente desburocratizar o setor para que o apicultor possa de fato se desenvolver. Tá certo, Gustavo. O assunto é muito extenso, né? Mas a gente tem hora para, né, o programa andar. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí no evento que vai acontecer no final do mês. Muito obrigado e é sempre um prazer ajudar. Ok, Fabiana, então é isso. O assunto é bem extenso, daria para a gente conversar bem mais, mas temos que encerrar por aqui. Boa tarde a todos e para você. Se você pretende montar um projeto de irrigação na sua propriedade, é fundamental ficar atento a algumas questões que vão garantir a boa produtividade da sua lavoura e o uso racional da água. Para isso, nós viemos até o campus da Universidade Federal de São João del Rei, em Sete Lagoas. Os coordenadores da Emater MG vão dar as dicas sobre o que o produtor não pode esquecer na hora de elaborar o projeto. Todo projeto de irrigação ele precisa de informações básicas para que tenha viabilidade técnica e econômica. E nesse projeto você vai saber como é que é o terreno, quais são quais as culturas que devem ser irrigadas, qual a quantidade de água necessária e em quando irrigar. É interessante medir a área para você definir o que é o tamanho da área que você quer molhar, né? Que você quer irrigar, né? E com isso, você definindo, já sabendo onde está a sua água, onde está a sua área, você vai começar o processo de medição. Você pode usar um nível topográfico, que você vai, além de medir, você vai calcular a altura de onde está a água até a bomba e depois a altura da bomba até o ponto mais alto, onde você quer o final da área onde você vai irrigar. Você pode usar uma trena, né? Uma trena que a Emater, todos os escritórios da Emater têm, e também um GPS. Né? Através do GPS você pode coletar os dados no campo e levar para o escritório e nos programas, no TrakeMaker, no Google, você determina a área, né? Faz até o cálculo da declividade com o uso do GPS. Ele deve saber onde é a fonte de água que ele vai utilizar para fazer irrigação. Tanto a quantidade que está disponível, quanto a qualidade dessa água. Porque existe a necessidade dele fazer uma irrigação dentro da exigência da cultura e também da qualidade sanitária dessa água. É essencial a outorga. A outorga é uma autorização para que o produtor possa utilizar a água. E os órgãos ambientais autorizam uma determinada quantidade de água que ele pode retirar para irrigação. A bomba deve ficar próximo do ponto da fonte de água, né? No máximo aí uns 6 metros. Da bomba até a captação, até a captação da água. Porque aí você vai determinar uma altura que chama altura de sucção. E da bomba você calcula a outra altura que você vai determinar, né, a declividade do terreno, que é através dessas alturas que vão ser calculadas a bomba e o motor que vai ser usado. Cada solo tem uma característica diferente de retenção de água. E isso é importante por quê? Porque quando ele for fazer irrigação, ele tem que repor a água que o solo perde, por evaporação, por transpiração das plantas, por infiltração. Então, o produtor, sabendo a quantidade de água que esse solo tem condição de reter, ele vai poder aplicar uma quantidade de água que ele vai conseguir disponibilizar para a planta. Isso aí, as análises de laboratório das amostras de solo que vão dizer para a gente quanto que é essa água disponível para a planta. A perda de água pelo solo é em função do clima. Um solo que ele sobre altas temperaturas, ele vai perder mais água que um solo em baixa temperatura. Isso chama evapotranspiração. Você também tem que medir a quantidade de chuvas na região, porque no seu projeto de irrigação,
ocorrendo chuvas, vai reduzir a necessidade de irrigar. Então, para isso, a gente usa o pluviômetro. O pluviômetro é a medida da quantidade de água que cai por metro quadrado no terreno. Cada cultura tem uma exigência de água e cada fase da cultura essa exigência vai mudando. Então, uma planta, quando ela está recém-nascida, né, recém-germinada, ela tem baixa necessidade de água. As raízes são pequenas, ela não consegue absorver muita água. Então, pouca irrigação atende à necessidade dela. Enquanto que uma cultura em desenvolvimento e até no momento da floração, a exigência dela vai aumentando muito. A Emater ela possui técnicos capacitados para fazer passar essas informações ao produtor e também de ajudar na coleta dessas informações no campo. Não existe um sistema melhor ou mais perfeito. Existe aquele sistema para aquela condição que ele está, para a sua propriedade, se o seu sistema vai ser automatizado, para a cultura que você estiver utilizando. Em algumas regiões semiáridas, climas mais quentes e mais áridos, a irrigação realmente é o diferencial, não se produz sem irrigação. O sistema de aspersão convencional é um sistema então que ele assemelha a uma chuva, ele imita uma chuva. Então ele asperge água sobre as copas da cultura. Então o ideal é que ele esteja exatamente nessa situação, acima da copa da cultura, como está sendo mostrado. Esse sistema, ele molha, a característica dele é molhar toda a água, a área, molha 100% da área. Vantagem desse sistema, se ele puder ter as laterais móveis, então é um sistema que fica mais barato. Se tiver as laterais todas fixas, encarece um pouco o projeto. Outra vantagem, como ele tem emissores bocais com diâmetros maiores, então a qualidade da água não interfere tanto no entupimento, então ele tem menos risco de entupimento, né? Porém, é um sistema que requer uma pressão, em função da vazão que ele tem, da pressão que ele é utilizado, uma bomba que forneça uma pressão maior. As culturas ideais para o sistema de aspersão convencional seriam culturas com espaçamentos menores, que são mais próximas uma da outra. Por exemplo, o milho, a soja, o feijão, culturas que têm um espaçamento bem curto, são mais aglutinadas, porque como eu molho toda a área, eu não posso molhar onde não tem cultura. Olericulturas também é usado, mas tem algumas que têm uma especificidade de não molhar as folhas, então não seria adequado. O sistema de pivô central faz parte dos métodos de aspersão. Da mesma forma que a aspersão convencional, ele faz uma simulação da chuva. Então ele faz uma aspersão sobre a cultura, sobre a copa da cultura. É um sistema que tem uma lateral, como se fosse uma aspersão convencional, porém ela gira em torno de um pivô. Uma grande vantagem do pivô central é a possibilidade de automação do pivô. Eu posso trabalhar com eles em diferentes lâminas, diferentes velocidades, aplicando diferentes lâminas, em cada parcelamento de pizza, como se fosse uma pizza na minha área redonda. Um sistema para toda a estrutura deles é mais caro, porque eu não tenho uma divisão, por exemplo, na aspersão que eu mudo linhas, não tem, então, e ele tem que percorrer toda a área. Então é um sistema caro, um sistema todo mecanizado, com sistema de rodas, sistema de eixos e uma bomba para fazer toda essa linha de irrigação funcionando, uma bomba com a potência maior. Então nós estamos mostrando um método de irrigação localizada e dentro desse método o sistema de gotejamento. Então gotejamento, se vocês observarem, a primeira característica dele é a redução da área molhada. Isso traz uma vantagem muito grande em relação ao volume de água aplicada. A lâmina é a mesma, porém como eu não molho toda a área, o volume de água aplicada. Então é um dos métodos conhecidos como tecnologia poupadora de água. É para irrigar culturas que estão bem espaçadas, sem a necessidade de eu ficar irrigando área onde não tem cultura. Culturas em árvore, frutíferas principalmente, né? Olericulturas que não podem molhar as folhas, por exemplo, tomate, o pimentão, que tem a questão de fungos, então é interessante que eu molhe só o sistema radicular. Vantagem, não vai nascer plantas daninhas, reduz a incidência de plantas daninhas, reduz mão de obra, reduz a aplicação de herbicidas e, além disso, uma das grandes vantagens do sistema localizado é, além da aplicação da água, eu poder aplicar junto com a água os fertilizantes. É uma tecnologia que nós chamamos de fertirrigação. A microaspersão faz parte do método de irrigação localizada. Tá? A diferença dele em relação ao gotejamento é que ele faz uma irrigação de uma área maior, menor do que a aspersão convencional,
mas maior do que o gotejo. Então ele molha toda a área no entorno da copa da cultura, é onde está concentrado o sistema radicular. Então ele tem a vantagem de não molhar entre as linhas, que são bem espaçadas, né, concentrando a água próximo da copa. E da mesma forma que o gotejo, ele tem uma vantagem muito grande que eu posso também fazer a fertirrigação junto com a água, né? Então, em termos de volume de água, ele também é um poupador de água, economiza água por não molhar nas entrelinhas onde não tem influência da cultura. As culturas mais indicadas para esse sistema de irrigação são culturas mais espaçadas, a exemplo de mangueiras, abacates, citros, são essas culturas bem espaçadas entre plantas e entre linhas. E o Agricultura BR traz a partir de agora em destaque o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado há pouco. Nosso compromisso aqui no canal do Boi é que você veja primeiro por aqui. Então trazemos as primeiras impressões a respeito desse relatório. Começo falando a respeito de milho e falo aqui do Brasil. Para o Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano estima uma safra de 101 milhões de toneladas do cereal, com exportação em 35 milhões de toneladas. Veja na tela, produção estimada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, divulgado há 20 minutos, 101 milhões de toneladas. Exportação em 35 milhões. Consumo estimado no Brasil, 66 milhões e 500 mil toneladas. Atenção que eu falei da campanha 2018-2019 aqui no Brasil. Vou aproveitar agora para trazer a 19-20 aqui no país. É o que você confere comigo. Você tem aqui na tela, campanha 2019-2020 para o Brasil. Estimativa de produção em 101 milhões de toneladas. Exportação um pouco menor, 34 milhões de toneladas. Isso aqui seria a safra nova brasileira, com consumo em 69 milhões e 500 mil toneladas. Mas o que o mundo esperava eram os números para os Estados Unidos. E Estados Unidos, você sabe bem, uma produção grande, se esperava uma redução de estoques, porque está comprometida a safra 2019-2020, e nós vamos saber agora como que ficou este cenário para a produção brasileira, a produção norte-americana de milho. É o que você confere agora comigo aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui os destaques em relação aos Estados Unidos. Nós estamos aqui acompanhando produção em 347 milhões 490 mil toneladas, exportação norte-americana 54 milhões 610 mil toneladas. Consumo interno norte-americano é alto mesmo, 307 milhões 480 mil toneladas. Ali tem as mais diversas aplicações, principalmente produção de etanol. Mas, amigos, olha só o estoque americano, sobe 9 milhões de toneladas os estoques de passagem da safra 19-20 nos Estados Unidos para 51 milhões e 70 mil toneladas. Sinceramente, os Estados Unidos acharam, o Departamento de Agricultura norte-americano achou muito milho para colocar em estoque ali nessa safra 2019-2020. Durante o dia de hoje e essa próxima sexta-feira, o Agricultura BR vai abordar com todos os detalhes, mas é uma elevação demais de alta, 9 milhões de toneladas a mais no final da safra 19-20 para os norte-americanos. Falo agora de soja. Então, vou começar falando de Brasil. Os Estados Unidos traz os números para a campanha 18-19, 19-20. Falo do Brasil primeiro. 18-19 está na tela comigo. Veja só, safra 18-19 com produção estimada em 117 milhões de toneladas. Portanto, o Brasil não mexe em nada aí nessa safra aí, o Departamento de Agricultura americano. Para as exportações, mantidas em 77 milhões, reduz um pouco, reduziu 750 mil toneladas, 77 milhões 250 mil toneladas estimadas. Consumo mantido no mesmo nível, 45 milhões 850 mil toneladas. Estamos falando aqui de Brasil, aqui sem uma ligeira alteração na expectativa de exportação de soja brasileira na campanha 18-19.
E se os americanos reduziram as exportações brasileiras na 18-19, elevaram na 19-20. Os americanos estão enxergando coisas diferentes aqui que a Conab. Veja só a tendência. Produção brasileira chegando ao recorde na 19-20 de 123 milhões de toneladas. As exportações, o Departamento de Agricultura norte-americano sobe de 75 para 76 milhões de toneladas a estimativa no Brasil, o que significa que os americanos vão embarcar menos. Consumo no Brasil na próxima safra estimado em 46 milhões e 500 mil toneladas, portanto, estabilizado. Mas o mundo queria saber dos Estados Unidos. E em relação à soja, o departamento seguiu aquilo que o mercado esperava. A redução sobre a estimativa de produção de soja nos Estados Unidos é drástica e reflete diretamente as péssimas situações de plantio da oleaginosa norte-americana. Então, sem mais falas, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só, produção norte-americana de soja estimada agora pelo Departamento de Agricultura norte-americano em 104 milhões 640 mil toneladas. São mais de 9 milhões de diferença, mais de 6 milhões de diferença de toneladas aqui abaixo do que foi estimado no mês de junho. As exportações norte-americanas também foram reduzidas em 2 milhões de toneladas, agora estimado em 51 milhões e 30 mil toneladas para os norte-americanos. Consumo norte-americano de soja estimado em 61 milhões e 90 mil toneladas. Assim ficou o cenário, quase 7 milhões de toneladas a menos sendo produzidas nos Estados Unidos, com queda na estimativa de exportação em 2 milhões de toneladas. Para os chineses, em relação à soja, o Departamento de Agricultura não trouxe nenhuma diferença, nem na 18-19 e nem na 19-20. Agora que eu quero saber como é que Chicago está se comportando. Vamos ver. Então, você acompanha comigo aqui na Agricultura BR. Sobe agora Chicago, mas sobe pouco nesse momento, vai subindo pouco mais de 2 pontos, quase 3. Agosto a 8 dólares 97 cents o bushel. Setembro, 9 dólares 3 cents o bushel. Novembro, 9 dólares 15 cents o bushel. As posições aqui praticamente retomando o patamar, né, o piso de 9 dólares. Eu ignorei a posição de julho, porque essa posição já migra para a posição que vem logo em seguida. Mais informações sobre o mercado você confere a partir das 17h20 aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Com essas informações, esta edição da Agricultura BR fica por aqui. Voltamos logo mais às 17h20 com mais detalhes do relatório do Departamento de Agricultura americano e muito mais para você. A todos uma ótima tarde e até mais.